Olha, quem trabalha com AWS Lambda sabe que tem muito detalhe para gerenciar, né? Mas tem um específico que tem um poder meio silencioso de quebrar uma aplicação, o runtime. E é sobre ele que a gente vai falar. Vamos desvendar por que esse componente que é super essencial tem uma data de validade. E mais importante, como dá para a gente assumir o controle total desse processo e garantir que as funções nunca, mas nunca mesmo, parem de rodar de repente. Vamos começar com uma verdade que é assim um pouco assustadora, mas que todo mundo que desenvolve para a Lambda precisa saber. A função tem uma data de validade. É isso mesmo. E não, o problema não é o código que foi escrito. Essa data ela é imposta por uma coisa que vira e mexe a gente acaba ignorando. O tal do runtime. E se isso tudo parece meio abstrato, esse meio aqui provavelmente não é, né? Muita gente já deve ter recebido uma mensagem parecida da AWS. É aquele aviso, sabe? Ação necessária, porque o runtime de uma função está chegando no fim da vida útil. E, esse é o tipo de e-mail que gera aquela correria, né? Deixa qualquer time de cabelo em pé. Tá, beleza. O e-mail deixa bem claro que esse tal de runtime é importante. Mas, poxa, se ele pode expirar e obrigar a gente a mexer no código, o que ele é? Exatamente. O que é um runtime, afinal? Então a gente pode pensar nele como um tradutor, sabe? Ou um intermediário. A definição oficial diz que é um ambiente específico da linguagem que faz a ponte. O que na prática quer dizer o seguinte: quando o serviço da Lambda precisa executar uma função, é o runtime que pega o evento, entrega para o código de um jeito que ele entenda e depois, claro, pega a resposta do código para devolver para o Lambda. Ele faz essa comunicação acontecer. Tem uma analogia que ajuda muito a entender isso. Pensa no runtime como se fosse o motor de um carro. A AWS, nesse caso, é a oficina que cuida da manutenção básica, sabe? Aplica os patches de segurança, mantém tudo rodando lisinho. Só que, quando sai um modelo de motor completamente novo, mais moderno, a responsabilidade de trocar o motor do carro, bom, aí é de quem dirige. Não dá para ficar rodando para sempre com o motor que já está ultrapassado. E olha só, esse diagrama aqui mostra exatamente onde o runtime se encaixa na arquitetura toda. Tá vendo? Ele fica ali, ó, dentro do ambiente de execução, funcionando como essa ponte que a gente falou. É ele que recebe as chamadas do serviço Lambda e traduz para algo que o nosso código, seja ele Python, Node.js, ou tanto faz, consiga de fato entender e processar. Beleza. Então agora a gente já sabe o que é o runtime. O próximo passo é entender o ciclo de vida dele. Afinal de contas, por que eles são descontinuados? Qual é o motivo por trás disso? A resposta, na verdade, é bem direta. A AWS não decide isso do nada, sozinha. Um runtime do Lambda é descontinuado quando a própria linguagem de programação, tipo Node.js e Python, chega no fim do seu suporte de longo prazo, o famoso LTS. Faz todo sentido, né? Se a comunidade que cuida da linguagem para de lançar atualizações de segurança, a AWS também não tem como garantir que aquele ambiente é seguro. Então eles precisam aposentar o runtime também. Para deixar isso bem concreto, vamos pegar o exemplo do Node.js 18. Olha só o cronograma. Em 1º de setembro de 2025, ele é oficialmente descontinuado. Acabou, não recebe mais patch de segurança. Aí, poucos meses depois, em fevereiro de 2026, já não dá mais para criar novas funções com ele. E para fechar a conta, em março de 2026, nem as funções que já existem podem ser atualizadas. A partir daí, a única saída é migrar. Não tem choro. E isso nos leva para um ponto que é super importante: o famoso modelo de responsabilidade compartilhada da AWS. Se a gente olhar aqui na tabela, fica claro. Enquanto o runtime está na ativa, está suportado, a AWS cuida da segurança. A nossa parte é cuidar do código e das dependências. Mas, no momento em que o runtime é descontinuado, a coisa muda de figura. A responsabilidade de migrar tudo para uma versão mais nova passa a ser 100% de quem desenvolve. Mas a boa notícia é que a gente não fica totalmente à mercê desse processo. A AWS dá ferramentas para a gente gerenciar como e quando essas atualizações de runtime acontecem. Vamos ver agora como é que dá para assumir o controle da situação. Basicamente, a AWS oferece 3 níveis de controle. O padrão é o alto, ou automático. Nele, o Lambda simplesmente aplica as atualizações e pronto. Depois, tem o modo Function Update, que é mais previsível. A atualização do runtime só rola quando a gente faz um deploy novo da função. E por último, para ter controle máximo, tem o modo manual. Com ele, dá para travar a função numa versão bem específica do runtime, usando o ARM dela. E aí, qual escolher? Bom, cada um tem seus prós e contras. O modo alto é aquele estilo configura e esquece, né? Garante que os patches de segurança mais recentes estão sempre aplicados com zero esforço. O lado ruim, menos controle. Uma atualização pode, sei lá, quebrar alguma coisa sem aviso.
Já o modo manual é o contrário, é a nossa rede de segurança. Ele dá controle total para reverter uma atualização que deu problema, mas, se é um grande mas, a responsabilidade de aplicar as atualizações de segurança passa a ser nossa. Por isso que ele é recomendado só para uso temporário, não como uma solução definitiva. E esse é justamente o caso de uso perfeito para o modo manual. Imagina a cena. Uma atualização automática de patch simplesmente quebra a função em produção. Deu ruim. O que fazer? Usa o modo manual para, na hora, voltar para a versão anterior do runtime, aquela que a gente sabe que funcionava. Isso mantém a aplicação no ar enquanto o time investiga e corrige a incompatibilidade com calma. É uma verdadeira válvula de escape. Ok, mas e se a gente quiser ir além dos runtimes que a AWS gerencia? E se a linguagem que o projeto precisa usar nem está na lista oficial? Bom, aí a gente entra no caminho do controle definitivo. É aqui que a história fica realmente interessante. Para usar uma linguagem que a AWS não suporta nativamente, ou para rodar um código que foi compilado, existe uma opção chamada Runtime OS Only, como o Provided.all 2023. A ideia é bem simples, na verdade. A AWS te dá uma caixa com o sistema operacional Amazon Linux e, a partir daí, a responsabilidade de colocar todo o resto lá dentro, a linguagem, as bibliotecas, tudo é de quem está desenvolvendo. E as portas que isso abre são gigantescas. Dá para usar a compilação ao AT, ou Ahead of Time, para ter uma performance incrível com linguagens como Go, Rust, C++. Dá para usar runtimes prontos feitos pela comunidade, como o Breath, que é super popular para rodar PHP no Lambda. E o mais legal de tudo, dá para construir um runtime totalmente customizado para literalmente qualquer versão de qualquer linguagem que a gente queira. E o segredo para construir um runtime desses é um único arquivo executável chamado Bootstrap. É ele que é a chave de tudo. Esse arquivo é o ponto de entrada. O Lambda executa ele e, a partir daí, o Bootstrap se torna o responsável por gerenciar todo o ciclo de vida da invocação da função. E olha, não precisa se assustar com o código. A lógica por trás de um arquivo Bootstrap é, na verdade, bem simples. Pensa num loop infinito que faz basicamente 3 coisas. Primeiro, ele usa curl para perguntar para a API do Lambda: "Ei, tem algum evento novo para mim?" Segundo, quando tem, ele pega esse evento e entrega para o nosso código, o handler da função. E terceiro, ele pega a resposta que o handler gerou e devolve para a API do Lambda, de novo com curl. Esse ciclo: busca, processa, responde, sem parar. Então, para a gente fechar, vamos recapitular os pontos principais. Primeiro, runtimes têm um ciclo de vida e ele está diretamente ligado ao suporte da linguagem, ao LTS. Segundo, a responsabilidade de atualizar as funções que usam runtimes antigos é de quem desenvolve. Terceiro, existem os modos de atualização, auto, function update e manual para ajudar a controlar esse processo. E quarto, para ter flexibilidade total, vale a pena explorar os runtimes OS Only e os customizados. Então, para finalizar, fica a pergunta no ar. Qual é a data de validade das funções que estão rodando por aí? Elas estão preparadas para o futuro? Ou será que tem um e-mail da AWS a caminho pronto para causar aquela correria no time? Porque, no fim das contas, gerenciar runtimes não é só um detalhe técnico. É uma parte fundamental para construir aplicações serverless que sejam, de verdade, robustas e seguras a longo prazo.